Hebreus, capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Curva sua cabeça. Pai, em nome santo de Jesus Cristo, nós consagramos a Ti, meu Pai amado, esta palavra que foi lida. Apresentamos ao Senhor, meu Deus amado, este culto. E Te agradecemos por tudo que tem sido realizado até este momento. Tudo que fazemos, meu Pai, fazemos para a glória do Teu nome. E desejamos que o Senhor receba como nosso gesto de adoração. Agora, Senhor, como tens ministrado no louvor e tem tocado em nossa vida, meu Pai amado, através das atividades desta igreja, continue nos abençoando, meu Pai, através da explanação deste texto. Reconhecemos o Teu Espírito Santo como autoridade para nos dar o pão vivo e falar em nossos corações nessa noite. Alimenta-nos para a glória e o louvor do santo nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Perverso coração de incredulidade. Meus irmãos e irmãs, quando lemos este texto, salta aos nossos olhos esta advertência, ou diríamos assim, este conselho que o escritor de Hebreus está dando para a igreja, a fim de que venhamos evitar que o nosso coração caia em perversidade por consequência da incredulidade. A incredulidade é definida como a falta de fé, ou qualidade da pessoa que não se convence com facilidade, ou não acredita facilmente naquilo que ouve, em alguns casos até mesmo naquilo que está vendo. É uma característica muito comum do ateísmo, quando a pessoa se declara incrédula, ou seja, não crê na existência, por exemplo, de um Deus. Também é a ausência de não só uma fé, mas também uma postura religiosa. A incredulidade impede que a pessoa pratique alguma atitude de religiosidade, por consequência de um ponto de vista. Também é significado de uma pessoa desprovido de qualquer natureza de crença, ou característica, ou estado da condição de um incrédulo. O problema da incredulidade, quando lemos estas explicações, estas definições ou significado da incredulidade, a gente imagina que dentro da igreja nós nunca iremos encontrar incredulidade. E de repente a gente imagina que é muito fácil encontrar a incredulidade lá fora. Não, lá no mundo está cheio de incrédulos. Aqui não. Todo mundo aqui é crente. Todas as pessoas que vêm à igreja creem em Deus e creem em alguma coisa. Todos aqueles que seguem uma promessa creem em alguma coisa. E eu creio numa promessa, por consequência disso estou aqui. E vivo aqui em busca desta promessa.
Então, talvez quando nós lemos sobre a incredulidade, nós não acreditamos que seja necessário pregar sobre a incredulidade no meio de crédulos. Pastor, me desculpa, mas isso daí é perca de tempo. Se puder jogar um pouquinho de retorno para mim, que eu estou dependendo do PA. É um pouquinho de perca de tempo isso. Porque o senhor está pregando para crente, o senhor não está pregando para descrente. Deveríamos, quem sabe, fazer um culto lá na praça. Melhorou 200%. Valeu, Júnior. Deveríamos fazer um culto lá na praça. E aí, de repente, passarmos um carro de som. Cidade, preste atenção. Todos os incrédulos compareçam na praça, porque nessa noite iremos trazer uma pregação sobre a incredulidade. E ali vocês serão ensinados sobre esta difícil postura, ou escolha, ou opção que vocês têm acerca de fé. E já que vocês não têm fé nenhuma, vai lá, ouve a pregação, e vamos estar orando por vocês, e tá. Enfim, poderíamos fazer isso. E pregar sobre incredulidade num culto de domingo à noite, dentro de uma igreja lotada de pessoas religiosas, talvez seja perca de tempo ou contraditório no mínimo. Mas eu queria que nós pudéssemos voltar para o texto e analisar de novo. Para quem que o escritor estava falando? Para os incrédulos lá do mundo ou para os crentes da igreja? Vamos lá novamente, verso 12. Abra sua Bíblia, mantenha aberta, por favor. Só que eu quero voltar um pouquinho antes com vocês. Olha no verso 7. Nós vínhamos pregando, e pregamos aí uma série de 2 ou 3 vezes sobre o Espírito Santo. E no verso 7, adolescentes, cadê a Bíblia? No celular, abre o celular então. Olha o que está escrito no verso 7. Assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele lembrou aqui, amados, daquela sedição que houve no deserto, quando os espias vieram de rodear a terra prometida. E aí então, quando eles disseram o relato acerca de haverem gigantes e cidades fortalecidas e povos muito numerosos, então o coração do povo derreteu diante daqueles relatos. Muito embora ou não obstante, eles voltaram também com cachos de uvas que tinham que ser carregados por 2 homens. Então todas as farturas não foram suficientes para que eles pudessem ficar animados, porque Deus havia prometido que os colocaria em uma terra que manasse leite e mel. Mas eles ficaram mais com medo dos gigantes, das cidades fortalecidas e da quantidade de pessoas do que das bênçãos. Então eles derreteram seus corações e então se levantaram contra Moisés e Arão e tentaram levantar um capitão, um líder novo sobre eles, para depor Moisés da liderança e voltarem para o Egito. Isso está lá em Números. Eu quero que você comigo, exatamente para que depois em casa você possa ver Números 14. Aconteceu aqui a sedição. No verso 1, aliás, no verso 2, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. No verso 3, lá no finalzinho,
não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha o verso 4, e diziam uns aos outros: vamos levantar um capitão sobre nós, vamos depor Moisés da liderança, o que importa para nós? Vamos eleger um novo líder e vamos voltar para o Egito. Olha no verso 7, e falaram toda a congregação aos filhos de Israel, toda a congregação. Olha o verso 8, se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra que nos dará, terra que mana leite e mel. Moisés insiste com o povo: não façam isso, não se esqueçam da promessa, não desistam da promessa, não abandonem a promessa, não olhem para as dificuldades, olhe para as vitórias, olhe para as coisas que Deus já fez, olhe para os milagres, pelas providências, não olhe para as dificuldades, olhe para as vitórias. No verso 9, mas vocês não sejam rebeldes contra o Senhor. Aí no verso 10, o que o povo falou? Olha o verso 10, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejariam. Eles queriam apedrejar Moisés. E apedrejar Moisés significava romper definitivamente com o plano de Deus. E Deus então disse: até quando? No verso 11, acompanha aí no verso 11 para você ver. Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o desdedarei, e farei de ti um povo mais forte do que esse. Deus fez uma proposta para Moisés: Moisés, sai do meio desse povo, eu vou matar todo mundo, e eu levanto uma nova nação. Moisés então vai interceder pelo povo, conforme se vê em 13, a partir do verso 13. Jazinho, a gente volta aqui de novo. Vamos voltar lá para Hebreus, no verso 12. Por consequência da possibilidade de nós desviarmos o nosso coração, mesmo sendo religiosos, mesmo sendo crentes, por consequência da possibilidade de nós endurecermos o nosso coração, mesmo já tendo experimentado grandes coisas diante de Deus no passado, o escritor de Hebreus, ele registra no verso 12, então irmãos, isso já aconteceu no passado, prestem bem atenção, quando foi na sedição, o povo desistiu de crer nas promessas, e começaram a querer voltar para o Egito. Voltar para o Egito, irmãos, significa voltar para o mundo, desistir de Cristo para os nossos dias de hoje, desistir das promessas, desistir do amor de Deus, desistir da mansão celestial, de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós no porvir, por consequência de vantagens do mundo atual, por consequência de facilidades, por consequências de coisas atraentes deste mundo. Então vamos desistir de tudo e voltar para o mundo. E então o escritor de Hebreus, ele disse assim: tenham cuidado, irmãos. Ele falou aqui incrédulos, descrentes, povos gentios. Ele falou para os irmãos da igreja: tenham cuidado, irmãos, para que jamais aconteça de haver no meio de vocês qualquer um que manifeste perverso coração de incredulidade. Meu Deus, ele está falando isso para a igreja, ele está falando isso para os irmãos, ele está falando isso para mim, para você, para nós. O escritor de Hebreus está aqui admitindo a possibilidade de nós abandonarmos a fé. Ele está admitindo a possibilidade de nós, crentes, nos tornarmos descrentes, crédulos, nos tornarmos incrédulos, de pessoas que já experimentaram milagres de Deus, hoje nos tornarmos, de certa forma, ascéticos à direção e à voz e ao plano de Deus. Ele está falando da possibilidade de uma igreja desviar do plano de Deus, uma igreja inteira desviar do plano de Deus. Ele está falando de pessoas que já conheciam a Deus, já experimentaram coisas maravilhosas em Deus, mas um dia isso não ser suficiente mais para permanecer nos caminhos de Deus.
Então ele disse: olha, não deixe que o teu coração se encha de perversidade, por causa da incredulidade. A incredulidade, conforme nós falamos, irmãos, é a falta de fé. Agora, o que é a falta de fé? É a incapacidade de crer, ou de continuar crendo, ou de continuar caminhando em função de uma fé. Quais são as promessas que a Bíblia tem para nós hoje? A Bíblia tem as promessas para nós hoje, que nós devemos permanecer firmes na nossa fé em Cristo, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo todos os dias, até o dia em que Ele voltará para nos buscar, voltará para buscar a sua igreja, ou até o dia em que o fim chegar para mim ou para você. Devemos permanecer firmes, porque a palavra de Deus disse: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida eterna. E aí, quando ele chama esta atenção, ele vai no verso 13 e nos dá um conselho muito sábio, Gleice: exortai-vos uns aos outros todos os dias. Quem é que gosta de ser exortado aqui? Levanta a mão. Eu imaginei que ninguém ia levantar a mão. O problema é que a gente tem uma ideia errada de exortação. Na nossa cabeça, quando fala assim, o pastor vai pregar exortação, ele vai brigar com todo mundo, ele vai danar com todo mundo, isso é exortar. Não. A exortação, ela é um ensino e uma orientação e um conselho, ou um exame para inquirir da pessoa como ela está. Então, amanhã ou depois, se eu sentar com o irmão Brás, sentar do lado dele e falar assim: irmão Brás, tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor. Como está a sua vida espiritual? Olha, pastor, está tudo bem, irmão Brás. Como está a sua vida espiritual? Pastor, eu estou pelejando e tal. Irmão Brás, como está a sua vida espiritual? Não, pastor, eu vou confessar. Eu estou tendo umas dificuldades aqui, ali e tal. Eu falei assim: olha, irmão Brás, eu como teu pastor, eu quero te aconselhar nessa dificuldade. Você tem que fazer assim, e é melhor você não fazer assim. Isso é exortar, irmão. Todo mundo pensa que ser exortado é a mesma coisa que o pai e a mãe chegam no filho: menino, para de fazer isso, moleque, desce daí, e tal. Então isso daí é esbravejar. E a gente pensa que exortar é xingar, é brigar, é danar, é falar ruim. O problema é que muitas das vezes, depois de muita exortação, porque tem pessoas que, se não falar duro, acaba nunca atendendo, vai falando manso, não toma providência, enquanto não esbravejar: fulano está me exortando. Não está exortando, já exortou a vida inteira, dando conselhos de sabedoria. Mas quando chega e fala bravo, aí esbraveja, aí fala que exortou. Não, a exortação é um conselho de sabedoria, é uma palavra de vida, é aquela palavra de amor, com cumplicidade. Eu estou falando para você algo que eu vivo, algo que eu faço. Não adianta nada eu te exortar por algo que eu não vivo, por algo que eu não creio. Então, queridos irmãos, quando eu chego no irmão Brás e converso com ele, e o aconselho, e digo para ele: conta comigo, irmão Brás. Isso é exortação. Essa palavra que está dando, é esse conselho que está dando. Os líderes precisam exortar as suas ovelhas, os seus liderados, para que todos possam saber como anda o seu povo. É muito importante que você não viva sem exortação. O problema nosso, sabe o que é? Porque nós queremos sempre fugir de exortação, nós escondemos os nossos problemas, nós temos revoltas terríveis em nossos corações e não contamos isso para ninguém. E quando perguntados: como você está? Não, está tudo bem. Como você está? Não, está tudo de boa.
Como que está a sua vida? Maravilhosa. E a gente vai escondendo, sabe por quê? Porque ninguém quer ser exortado. Mas irmãos, é a exortação que nos salva da incredulidade. Amanhã ou depois, o nosso coração está podre e a gente não quer admitir que já não cremos mais no milagre de Deus. Aquele povo já não estava mais crendo, embora viram tantos milagres de Deus. Viram coisas extraordinárias acontecerem, e aí quando chegam na hora de entrar na terra prometida, derretem o coração de medo, e por causa da incredulidade, queriam voltar para o Egito. Existem muitas pessoas que convertem ao Senhor na primeira luta, na primeira prova, na primeira dificuldade, que é abandonar a fé. Quando eu estava lá no mundo, não tinha problema nenhum, não tinha dificuldade nem cobrança, eu vim para Cristo, é esse sofrimento louco, eu quero voltar para o Egito, eu quero abandonar a minha fé. Amados, no verso 13 ele disse: exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje. Então eu quero te dar 2 conselhos. Primeiro, para quem precisa ser exortado, não esconda a sua revolta, não esconda o seu problema, porque quanto mais você esconder, mais isso vai crescer dentro de você, e daqui uns dias você tem um coração perverso de incredulidade. Perverso coração de incredulidade, porque você foi escondendo, e não foi permitindo ser exortado, ser tratado, ser aconselhado, ser orientado, ser ajudado, e isso vai crescendo no seu coração. Daqui uns dias você desiste de tudo e não quer mais nada, porque você escondeu sua enfermidade. Agora também eu preciso ir para o outro lado, né? Quem são os exortadores? Não são os pastores, o pastor Célio é exortador. No nosso ministério, nós temos 3 níveis pastorais: exortador, ordenado e bispo. Quando tem o nome de exortador, não significa que ele tem que sair por aí exortando todo mundo, com dureza, mas com amor. Mas não é nesse exortador que eu estou falando. Quem são os exortadores da nossa vida? Pai e mãe são exortadores. Pastores, professores, médicos, policiais, pessoas que exercem liderança na comunidade são exortadores. São pessoas que sempre nos aconselham a buscar um caminho melhor. Patrões podem ser exortadores e exortar os seus funcionários com sabedoria, para crescê-los e com isso crescer também a sua empresa. Agora, o texto aqui, que de certa forma me dá uma credencial para exortar as pessoas, não me disse que eu posso fazer isso com falta de educação. Não me disse que eu tenho uma credencial para sair xingando todo mundo e julgando todo mundo. Você vai para o inferno, você não merece nada, você sai daqui, você é um pecador, você é contumaz, você é isso. Não é isso que é exortação. O problema é que a gente mistura as coisas. Eu quero exortar as pessoas ou eu quero expulsá-las de mim? Então, 2 conselhos que eu dou: primeiro, não esconda o seu problema, e segundo, para você que é exortador, exorte com sabedoria do Espírito de Deus. Exorte com o amor e com comprometimento. Não vá dar um conselho para uma pessoa de algo que você não vive. Como que eu vou exercer a autoridade de exortar alguém, sendo que aquilo que eu estou falando para ela, eu não vivo na minha vida? Então eu não posso, eu tiro a minha credencial. Queridos irmãos e irmãs, é muito importante nos exortarmos mutuamente, para que possamos permanecer na fé e tirarmos toda a impureza do coração. Todos os dias somos bombardeados por fatos, por frases, filosofias e pensamentos que colocam em xeque o amor de Deus, a existência de Deus, o plano de Deus, a palavra de Deus, a autoridade da igreja. Então essas coisas vão acumulando e daqui a pouco eu já não creio mais nada e nem sei por que eu vou na igreja de Deus. Abra o seu coração.
não deixa que o seu coração endureça e vá e caminhe para a incredulidade. Exortai-vos mutuamente, cada um durante o tempo que se chama hoje, não é amanhã nem depois, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Verso 14, você está aí na Bíblia, acompanha comigo. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Olha para vocês verem, no verso 18, contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Volta lá em Números, por favor. Só que agora no capítulo 20. Números, capítulo 20. Na minha versão, eu vou resumir um pouco a história aqui, e depois vou ler alguns versículos para você, mas mantenha a Bíblia aberta aí. O primeiro verso vai falar da morte de Miriam, mas no segundo versículo, vai falar da experiência do problema da rocha de Meribá, e é uma das outras ocasiões onde o povo tentou a Deus. Depois de terem tantos milagres, depois de verem tantas providências de Deus, eles chegam no local onde não havia água para o povo. Verso 2, capítulo 20. Então o povo se ajuntou novamente contra Moisés e contra Arão. E o povo começou a bater boca, a discutir, a reclamar e a brigar com Moisés. E disseram: antes tivéssemos perecido quando inspiravam os nossos irmãos perante o Senhor. Por que nos trouxeste a congregação do Senhor no deserto para morrermos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, que não é de cereais, nem de figos, nem de vide, nem de romãs, e nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e lançaram o seu rosto, e a glória do Senhor os visitou. O que está acontecendo aqui, irmãos? Escassez, faltou água. Bastou faltar água para o povo começar a murmurar de novo. E aí o povo foi e compareceu diante de Moisés e começou a reclamar: nós não temos água para beber, nosso povo vai morrer, era melhor a gente ter ficado no Egito, porque aí a gente morria lá, mas lá pelo menos tinha figo para nós comer, lá pelo menos tinha outras coisas, pepino, tinha outras coisas, verdura. Agora aqui nesse deserto não dá nada, e nós estamos aqui nesse deserto aqui porque vocês trouxeram nós para cá. De novo o povo endureceu o seu coração por consequência da escassez. Querido irmão e irmã, você quer ver um casamento colocado à prova? Falta mantimento dentro de casa. Você quer ver um casamento ser colocado à prova? Falta o salário do mês. Lamentavelmente, a nossa tendência é que quando vem a escassez, a gente se vira um contra o outro. Ao invés de nos unirmos para resolver o problema, a gente se divide e começa a criticar um ao outro. Infelizmente, quando vem a escassez, quando começa a faltar as coisas, é que nós vemos realmente se aquele relacionamento está ligado no amor ou nas coisas. Ninguém gosta de passar dificuldade, ninguém gosta de passar necessidade, mas os casais fortes que se unem em amor vencem tanto nos dias bons quanto nos dias maus. É por isso que no casamento, no ato da cerimônia, o pastor ou o padre, quem quer que seja, ao fazer, diga: você se compromete a ser fiel a essa pessoa na alegria ou na dor, na riqueza ou na pobreza. Porque o amor tem que estar acima de tudo. O amor tem que estar acima da riqueza, mas o amor também tem que estar acima da pobreza. E aí eu digo que amo a Deus, e basta faltar alguma coisa, eu começo a virar contra Deus. Deus não me ama, Deus não existe, Deus não tem um plano, coisa nenhuma. Eu sou um amaldiçoado, eu vou sair desse caminho e vou seguir outro caminho, porque Deus está deixando faltar coisas para mim.
Que amor é esse, que basta faltar coisas, eu me viro contra? Então, Deus fez tantas providências para este povo, e mesmo assim, bastou faltar água, eles já queriam matar Moisés de novo. Aí, irmãos, Moisés e Arão foi lá falar com Deus: Senhor, meu Deus, eu não dou conta mais não, me ajuda aqui. Aí, verso 7, olha aí na sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés, verso 7: toma o bordão, junta o povo, tu e Arão, e teu irmão, e diante dele, falai a rocha. Cadê um bordão? Me acha um bordão aqui, gente. Isso aqui vai ser meu bordão. O que é bordão? É o cajado de Moisés. Ô Filipinho, me ajuda aqui, arruma esse trem aqui para ficar legal. Já arrumei. Isso aqui é o cajado. Moisés, sabe aquele cajado que você ergueu sobre o mar vermelho e ele se abriu? Pega aquele cajado, convoca todo o povo, chega lá na frente e fala com o povo assim: povo, mais uma vez vocês estão duvidando de Deus. Deus já fez tanta coisa, tanto milagre, tanta providência, e vocês ainda continuam duvidando de Deus. Ô incredulidade! Agora Deus vai manifestar a glória dele, Deus vai manifestar o poder dele, para que vocês se convençam de vez que ele é Deus. E aí Deus falou com ele, que era para ele fazer o que mesmo? No verso 8, que está na minha Bíblia. O que era para ele fazer? Eu não ouvi. O que era para ele fazer? Era para ele bater na rocha? Era para ele fazer o quê? Falai a rocha. Pega o bordão. Falai a rocha. O problema, sabe o que é, irmãos? Vem cá, vou falar bem sussurradamente aqui para vocês. Todo líder sob pressão acaba cometendo erro. O pai é o líder da família, pressiona ele para você ver. Mesmo bem intencionado, ele vai cometer um erro. Não é à toa que a gente percebe a tática que as pessoas usam para derrubar um líder. Isso em todas as instâncias. Começa a pressionar, vai pressionando, até ele cometer um erro. Falei. Olha lá, errou. Sabia que não valia de nada, errou. Deus disse para Moisés: pega o teu bordão e fala com a rocha, e vai sair água da rocha, e esse povo vai beber água, e vai se fartar com a água, e vai ter abundância de água, em outras palavras. E aí, irmãos, o que Moisés fez? Olha no verso 10, Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o bordão. Então ele pegou, aqui está a rocha, Moisés pegou: vocês acreditam que poderia sair água dessa pedra? Então, para que vocês saibam que Deus é Deus, rocha, sai água, rocha. E ele feriu a rocha, e saiu água. Eu vou perguntar para vocês aqui: qual de nós aqui acreditaria que se nós falássemos para uma pedra: pedra, produza água? Quem é que aqui, eu creio, a pedra vai produzir água? Para isso nós ficaríamos incrédulos. Mas basta a água produzir rocha que nós faríamos: oh, quão maravilhoso é Deus! E saiu água da rocha. O problema: saíram muitas águas, verso 11, e bebeu a congregação e os seus animais, fartou o povo de água. Aleluia! Só que Deus chama Moisés: Moisés, vem para o cantinho da disciplina. Deixa eu falar com você. Visto que não crestes em mim, meu Deus,
líder, está falando com o líder. Você não creu em mim. Como assim que eu não criei? Eu criei sim. Não, eu falei para você falar com a rocha. Mas você achou que falar com ela não seria suficiente. Você teria que bater na rocha. Eu não mandei você bater. Eu mandei você falar. Por causa disso, o que Deus sentenciou Moisés? Por causa disso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Moisés perdeu a bênção de entrar na terra prometida aqui. Agora eu te pergunto, é fácil ou não é fácil se tornar um descrente no meio de gente crente? É fácil ou não é fácil se tornar um incrédulo, mesmo sendo crédulo? Por isso, meu irmão, minha irmã, que o escritor de Hebreus, ele disse, no verso 12, que eu quero terminar lendo de novo com vocês. Tende cuidado. Vou falar de novo. Tende cuidado. Pai, mãe, tenha cuidado. Líderes, pastores, tenham cuidado. Patrões, empregados, tenham cuidado. Sabe o que é ter cuidado? Cuidado é cuidar. O que é cuidado? Eu vou ter cuidado dessa jarra. O que é cuidar? Cuidar é vigiar, é prestar atenção, é zelar, é conferir, é olhar e quando for manusear com cuidado, com zelo, com atenção. Então ter cuidado significa dedique-se, preste atenção, olhe melhor, olhe direito. Pais, olhe para os seus filhos, tenha cuidado para que não aconteça isso. Tenha cuidado para que jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade. A incredulidade, ela é sutil, irmã. Ela é sorrateira. Ela vai entrando no seu coração igual a gordura na veia do sangue. Vai dando gordura no sangue e vai juntando, vai tampando as veias, devagarzinho, devagarzinho. Vai tampando as veias. Daqui uns dias, a pessoa dá um infarto. Mas o que é isso? Eu estava tão sadio por fora, mas por dentro, as veias do coração estavam enchendo de gordura. E aí a pessoa deu um infarto e morreu. Sabe por quê? Porque não teve cuidado. Tenha cuidado, analise, verifique, converse, inquira, converse, pergunte. Pai, chama os seus filhos. Olha como é que estão seus filhos. Tem muitos filhos que crescem com incredulidade dentro de casa e ninguém percebe, porque não cuida. Dentro da igreja a mesma coisa. Nós líderes, se não prestarmos atenção, então as pessoas vão crescer com incredulidade. Então tenha cuidado. E você que de certa forma está sendo afetado pela incredulidade, não esconda isso dos seus líderes. Chame os seus líderes, converse com eles e peça pelo amor de Deus, tira essa incredulidade do meu coração, porque isso vai me tirar da bênção de Deus, isso vai me impedir de herdar a vitória do Senhor. Verso 15, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
Abra o seu coração para o amor de Deus. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Abra o seu coração para a exortação de Deus. Abra o seu coração para o temor de Deus. Olhe para o seu coração. Olhe para os seus pensamentos. Olhe para os seus valores. O que você tem declarado ultimamente. Vigia isso, meu querido irmão, porque você poderá ficar de fora da promessa de Deus se você não cuidar disso. E o plano de Deus é que você seja abençoado. A rocha representava Cristo, irmãos, por isso que não era para bater nela. Cristo não merece apanhar mais não, Ele já nos salvou, através da sua morte na cruz. Eu quero te convidar a ficar de pé, Ministério de Louvor. Eu poderia dar algumas características de incredulidade, mas eu quero te dizer uma coisa, irmão e irmã, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui, ó. A incredulidade, ela é sutil, ela é sorrateira, ela vai minando as tuas forças devagarzinho. Você vê uma coisa, lê outra, assiste outra, e o seu coração vai se envolvendo naquela revolta. E você começa a ficar revoltado com isso, revoltado com aquilo, não concorda com isso, não conforma com aquilo, e de repente, coisas vão acontecendo na sua vida, na sua família, na sua igreja, e você vai começando a construir uma nova filosofia. O amor não existe, as pessoas são falsas, o mundo não é verdadeiro, Deus não cuida de ninguém, de nada, e a minha igreja também é problemática, é isso e aquilo outro, e daqui a pouco você vai construindo esses pensamentos, quando pensa que não, você já não crê mais na pregação, você já não crê mais na oração, você já não crê mais no milagre de Deus, nem no Espírito Santo. Então devagarzinho o seu coração vai enchendo de incredulidade, e daqui a pouco você já começa a ser perverso, e a perversidade vem, querido, naquele sentimento maravilhoso de que as pessoas sofram. Tomara que sofra mesmo, tomara que vá para o inferno, tomara que apodreça na cadeia, tomara isso, tomara aquilo. Quando eu começo a ficar perverso, é porque a incredulidade já tomou conta de mim, então eu não consigo mais amar, eu não consigo mais buscar as coisas de Deus, porque eu fui tomado por um coração perverso de incredulidade. Mas Deus quer quebrar isso hoje na sua vida, em nome de Jesus. Abra o seu coração para Deus, fale com Ele, fala com Deus. Meu Deus, eu estou tendo dificuldade de crer algumas coisas, e eu quero confessar isso agora. Eu estou tendo dificuldade de crer, Pai, por causa disso, daquilo outro. Eu preciso que o Senhor me purifique, me ajude a crer novamente, e a não desviar dentro da tua igreja. Eu estou com vontade de abandonar o meu ministério, eu estou com vontade de abandonar a minha igreja, eu estou com vontade de abandonar minha família, eu estou com vontade de abandonar meu casamento, eu quero sair do emprego, eu quero parar de crer, porque não há esperança, a vida é falsa, ninguém presta. Esses pensamentos são comuns de uma pessoa que está terrivelmente afetada nas emoções e não consegue mais enxergar que o Deus de poder e milagre pode transformar o coração. Aleluia! Se o seu coração é um coração de pedra e ele está petrificado e ele não consegue mais crer em nada, Deus tem poder para falar ao seu coração e sair água do milagre hoje. Curva a sua cabeça, querido. Faz um autoexame agora do seu coração, do seu pensamento. Faz agora aí um autoexame e fala com o Senhor. Peça a Ele para falar ao seu coração hoje. Se ele está endurecido como uma pedra, Ele tem poder para tirar a água do seu coração. Ele tem poder para transformar a sua vida hoje. Seja crente e não incrédulo. Creia no Senhor, creia na sua providência. Meu Pai,
Como ministro da tua palavra, eu intercedo agora por cada irmão, cada irmã. E nós queremos, Pai, seguir atentamente nessa noite o conselho de Hebreus, capítulo 3, verso 12. Ter cuidado para que não encontres no nosso meio nenhum tipo de coração contaminado pela perversidade da incredulidade. Limpa o nosso coração, limpa a nossa vida. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, Pai, tanto para confessar as nossas fraquezas uns aos outros, mas também nos dê sabedoria para exortarmos uns aos outros, Pai. Que tenhamos sabedoria para representar a palavra de Deus e possamos nos ajudar mutuamente uns aos outros e continuarmos firmes caminhando, meu Pai, nessa jornada até o dia em que o Senhor virá nos buscar, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Toca agora, Pai. Todo laço de incredulidade seja repreendido. Todo desânimo seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda vitória pela promessa do Senhor venha renascer em cada vida, para a glória e louvor do santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Minha alma anseia por ti. Põe a mão no seu coração. Meu Pai, sonda os nossos corações. Se existe aqui, meu Pai, algum tipo de perverso coração de incredulidade, seja repreendido em nome de Jesus, tratado pelo Senhor e abençoado para a glória e o louvor do santo nome de Jesus. Aplaude o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.